Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel, eu sou o fabricante do Bariscan e especialista em baropodometria. Eu estou aqui para contar um pouco para vocês sobre o exame de baropodometria e todos os dados que essa avaliação vai nos proporcionar e como isso vai facilitar no nosso diagnóstico e no nosso trabalho que será desenvolvido junto ao paciente. A gente vai começar aqui falando especificamente da análise estática, que é um exame onde a gente vai poder pegar ali o tipo do pé, se existe alguma condição de risco, como garra, como úlcera. A gente vai poder usá-lo também para observar ali se é um pé mais caído, como que está a questão do apoio desse pé no solo, tá bom? Então vou explicar rapidamente para vocês. A gente vai ter aqui na tela os dois pés do nosso paciente. Ele vai ficar parado, permanecendo ali sobre o equipamento por volta de 30 a 50 segundos. E aí nós teremos aqui essas cores nos indicando as áreas de maior pressão. Aqui é muito similar a uma visão da plantigrafia. Lá no plantígrafo a gente tem aqueles pontos mais escuros. Então aqui seria algo bem parecido, só que com mais informação. Então nós temos, por exemplo, aqui, ambos os calcâneos na coloração vermelha, indicando que aqui é a base de sustentação desse paciente. Tá? Então, por exemplo, se fosse um caso de neuropatia, provavelmente a gente já teria essa região bem vermelha. Tá? Nós vamos ter daí o restante desse pé esquerdo na coloração azul, indicando uma menor área de apoio dessa parte mais anterior, tá? Enquanto que do lado direito a gente já tem um apoio um pouquinho melhor do antepé, porque ele está um pouco mais quente, tá bom? Temos aqui também o alinhamento corporal do nosso paciente. Isso é importante, porque de acordo com a sua patologia, ou até mesmo se é um diabético que já tem um tipo de amputação, ele tem uma alteração desse apoio do corpo por conta disso. Então, se vocês forem trabalhar ali com a questão de uma prótese, da palmilha, a palmilha e a prótese, ou até uma órtese, vão estar interferindo diretamente nesse alinhamento corporal. Então, entre os dois pés, ó, nós vamos ter aqui esta bolinha, nós chamamos ela de centro de pressão, mas para facilitar eu vou chamá-la de corpo. Temos nela essas linhas. A primeira é a linha vertical que nós estamos vendo aqui, onde está o meu mouse. Ela vai nos dar o apoio lateral do corpo desse paciente. Por exemplo, percebam aqui a proximidade dessa linha para o lado direito. Indica que há um leve deslocamento, tá, do corpo desse paciente mais à direita. E isso pode ser um resultado de qualquer coisa. Pode ser uma amputação, poderia ser uma fraqueza de panturrilha e outras questões. Tá? Nós vamos ter também uma linha horizontal. E essa linha ela vai me dar o alinhamento antero-posterior do corpo do paciente. Então, nós vamos ver aqui essa questão. Se essa linha estiver mais acima, nós estaremos vendo um corpo mais inclinado e, consequentemente, a gente vai ter, nesse caso, as partes anteriores dos pés tomadas de vermelho e aí, nesse caso, com certeza, a gente já está vendo o hálux em garra aqui no nosso exame. Tá? Ele totalmente vermelho e com um pico de pressão. Tá? Uma outra coisa que temos aqui é um indício de rotação de pelve, tá? Pelve ou quadril. Esse indício ele aparece aqui nessa linhazinha diagonal. Ele nos dá essa orientação se há algum nível, algum desnível, né? Se um lado do quadril está mais anteriorizado que o outro, por exemplo. Tá bom? É uma linha pequena, então nesse caso aqui está tranquilo. Eu falei há pouco do pico de pressão, se a gente tivesse o dedo em garra ali. O pico de pressão aqui no baro, ele aparece como um xizinho branco. Nós temos eles aqui, cada um dentro de um calcânio. E esse aqui é o pico que a gente teria similar ali no plantígrafo, por exemplo. Né? Aquele ponto mais escuro da plantigrafia é exatamente esse ponto que eu estou mostrando para vocês. A diferença aqui é a seguinte: no baro, ele vai nos dar a quantidade de pressão sobre esse ponto. Então, nós conseguimos mensurar a diferença de um lado para o outro. Por exemplo, ó, vamos aqui
para o lado esquerdo da minha tela, aqui onde eu estou com o mouse, ó, está escrito pressão máxima. Aqui ele está me dando o valor de cada um desses pontos. Então eu consigo observar, ó, que, por exemplo, do lado esquerdo eu tenho 1,51 kg de pressão, enquanto do lado direito eu tenho 1,54 kg. Então se a gente tiver alguma patologia aqui, alguma calosidade, até mesmo uma ulceração, a gente já sabe a diferença da pressão de um lado para o outro. E aí a gente vai trabalhar na redução dela por intermédio aí, seja da palmilha, seja do laser e outras coisas, tá bom? Fora isso, o baro vai nos dar também a questão de assimetria e dismetria dos membros desse nosso paciente. Logo abaixo aqui, ó, da pressão máxima, nós vamos ter um gráfico onde eu estou com o meu mouse e aqui ele está me dando todo o apoio anterior e posterior de cada um desses pés. Então eu tenho, por exemplo, ali, quando a gente olha para o pé esquerdo, a gente nota o antepé um pouco mais frio em relação ao direito. Por quê? Porque nós temos do lado esquerdo 30,68% de apoio, enquanto o lado direito desse nosso paciente está com 35% de apoio. Então a gente já vê uma discrepância aqui de um lado para o outro. Nós temos também ó, o apoio de calcâneo, 69% de apoio no calcâneo esquerdo e 64% de apoio no calcâneo direito. Tá? Então isso aqui é importante porque vamos fazer palmilha, nós vamos ajustar o paciente e temos aqui como referência. Tá? O ideal a gente vai buscar hoje, se considera aí 40% de apoio anterior, tá? E 60% de apoio posterior. Isso é o que se considera hoje dentro da literatura, tá bom? Como uma distribuição ideal de pisada. Então, a palmilha ela vai entrar como um fator determinante nisso, ela vai fazer essas alterações. Só que o mesmo vale para uma órtese, para uma prótese. Então, se já há uma amputação, vocês vão fazer uma prótese de dedo, essa prótese também vai alterar esses apoios, tá bom? E junto dessa alteração, é legal falar isso para vocês, vindo aqui para os pés novamente, qualquer interferência, tá? Então uma palmilha, uma prótese, também mudará esse alinhamento corporal. Então a gente vai ter essa linha se deslocando por conta da interferência daquele material que foi inserido no paciente, tá? Foi colocado ali uma prótese ou uma palmilha, tá bom? Vamos ter também, logo abaixo aqui desse nosso gráfico que estávamos vendo, a distribuição de apoio lateral. Isso aqui é muito importante, porque aqui entra também a questão da dismetria. Então, se você tem um encurtamento de um lado desse paciente, já dá para mensurar o quanto que é. Então, isso entra muito na questão da palmilha, porque a palmilha ela vai entrar para fazer a paridade entre esses membros, para a gente igualar esse paciente. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, vamos ver juntos aqui. Temos do lado esquerdo 42% de apoio, e do lado direito, a gente viu que há um apoio maior do corpo, para aquele lado a gente tem 57% de apoio. O ideal aqui é 50% para cada lado, e a gente vai estar buscando isso, novamente, através de uma palmilha, de uma prótese, até mesmo o calçado pode interferir nisso, tá bom? Se nada, por exemplo, resolve, a gente pode ter daí no caso um encurtamento, mesmo ósseo, ou às vezes uma amputação, uma prótese desregulada, e aí a gente tem aqui como parâmetro o valor, né, a discrepância. Então, se for, por exemplo, pegando esse caso aqui, se fosse um encurtamento, a gente já sabe que o lado direito tem 57% de apoio, enquanto o lado esquerdo tem 42%. Então, a gente vai trabalhar uma palmilha para igualar os 50%. Tá? Isso é um exemplo do que poderia ser feito nesse caso. Fora isso, a gente vai ter aqui na Baro a possibilidade de adicionar informações ao nosso exame. Tá? E isso vai ser muito importante, porque vai, além de agregar valor na tua avaliação, vai facilitar também a leitura por parte do paciente. Por exemplo, vamos aqui no canto direito, e supondo que eu quero, por algum motivo, fazer a medição do pé desse paciente, por uma palmilha, uma indicação de calçado, ou até mesmo por uma indicação de prótese. Então, a gente tem aqui uma ferramenta que chama tamanho, e ela vai sempre me dar a medida entre dois pontos. A gente vai fazer aqui, ó. Vou pegar aqui a medida desse pé, ela vai aparecer bem aqui no médio pé, ó.
vai aparecer agora. Temos ali 26,61 centímetros, é o tamanho desse pé. Temos também uma ferramenta que chama área. Ela é muito útil porque ela permite que a gente isole uma região. Por exemplo, eu tenho um paciente, vamos pegar esse pé esquerdo aqui, eu tenho um paciente que está com uma ulceração nessa região. Eu quero isolá-lo, quero tirar a medição dela. Então eu venho com a ferramenta área e posso então circular toda aquela região e saber todo o tamanho, todo o diâmetro, né, a área daquela patologia ou daquela ferida, por exemplo. Tá? Fora isso, temos também a ferramenta pressão, que eu considero muito importante para vocês, porque através dela a gente pode isolar pontos de pressão no pé do paciente. Por exemplo, se eu quiser saber a pressão dentro dessa nossa área aqui, que eu acabei de circular, o que eu vou fazer? Eu clico em pressão aqui no canto direito, retorno nela, e agora tudo que eu tenho que fazer é clicar sobre ela e arrastar para fora. Então eu já tenho aqui, poderia ser uma úlcera, né, com 0,55 de pressão, com 3,55 centímetros de área. Tá? Por exemplo, eu poderia também adicionar uma informação aqui se fosse interessante. Então eu vou escrever aqui, úlcera, e nós temos aqui a patologia, a pressão e o tamanho dela, vinculados no nosso exame. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre a estabilometria, que é importante a gente tratar sobre isso, porque a Baro vai realizar um exame secundário aqui, que captura a questão do equilíbrio do nosso paciente, aonde a gente vai, inclusive, poder detectar risco de queda, dedos em garra e muito mais. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa questão. Falando, então, sobre a estabilometria. Ela vai ser um exame que vai capturar o desequilíbrio do paciente, ou seja, as oscilações que ele fez enquanto ficou ali paradinho sobre o equipamento, que foram oscilações naturais, tá? Então ele fica ali em repouso, em pé, se mantendo, e enquanto isso ele está fazendo ali suas oscilações e a Baro faz a mensuração desses movimentos involuntários, tá bom? Então aqui a gente consegue pegar toda a questão do desequilíbrio, toda a parte vestibular do nosso paciente e, consequentemente, como que ele se comporta durante essas oscilações, porque aqui sim a gente vai ter muita informação referente à garra, tá? Porque o paciente às vezes ele vai estar ali parado na fila do mercado, na fila da farmácia, por exemplo, e ele vai estar fazendo pequenas oscilações, e essas pequenas oscilações aqui a gente vai conseguir ver ele colocando o apoio nos dedos, fazendo a garra para não cair, por exemplo, tá bom? Aqui nós também vamos poder pegar alterações de equilíbrio por conta de uma amputação de dedo, parcial de pé, uma alteração de equilíbrio causada por uma prótese, por uma palmilha também, por exemplo. Tá bom? Então, falando aqui para vocês, a gente vai ter o seguinte. Não é difícil, tá? É bem simples. O que a gente quer olhar aqui é o tamanho dessas linhas, a amplitude delas, tá? Ao longo do tempo que eu tenho aqui na horizontal. O que a gente busca é algo muito parecido com essa região que eu estou circulando aqui com o meu mouse. Aqui nós temos uma fase de estabilização, tá bom? Conforme a linha for cada vez maior, como nós temos aqui, por exemplo, a gente vai estar, sim, assistindo uma oscilação, um desequilíbrio, tá? Então a gente tem que se atentar a isso, o quanto que ela oscila ao longo do tempo. E isso é bem tranquilo. Por quê? A gente vai fazer esse exame, quando eu falei ali com 30 a 50 segundos, porque os 50 segundos a gente usa especificamente para trabalhar essa parte de equilíbrio, porque é normal que o paciente ele mantenha uma oscilação por 30 ou até 35 segundos, tá? Isso ocorre porque a gente coloca ele numa situação, né? Você precisa ficar paradinho aí por um determinado tempo que eu vou iniciar o exame. Então ocorre aí um período de adaptação a essa situação. Então ele vai oscilar por volta de 30 a 35 segundos. E quando que isso se torna importante para nós? Quando a partir desse tempo o padrão anterior se mantém, ou seja, por exemplo, tudo o que aconteceu aqui continua se repetindo ou piora, tá? Nesse caso a gente vê que houve uma estabilização aqui, uma grande melhora, então eu posso considerar a partir daqui que esse paciente, quando a gente fala da parte lateral,
nós não temos problema de equilíbrio, tá bom? Então isso aqui é importante vocês saberem. Paralelo a essa linha aqui, essa linha é o corpo do nosso paciente, então só reforçando, é essa bolinha aqui se deslocando lateralmente. Paralelo a ela, nós vamos ter, olhem que legal, o pé esquerdo e o pé direito. E aqui a gente está olhando literalmente a esse movimento acontecendo, tá? Isso aqui acontecendo. O que é legal, é um movimento bem espelhado. Se a gente olha o comportamento das linhas, ó, uma reflete a outra. Isso indica o quê? Que os pés se comportaram de forma idêntica. Se esse paciente ele tem uma amputação, por exemplo, de um dedo e isso mexe nesse apoio, a gente teria um comportamento diferente dessa linha, tá? De uma dessas linhas dos pés. Se ele tiver uma fraqueza muscular, poderia ser a mesma coisa, poderia ocorrer da mesma forma. E assim por diante, tá? Então isso aqui é importante, porque a palmilha, se ela entra nesses pés do paciente, ela vai causar uma alteração ali, que proporcionaria uma melhor estabilização, tá? Uma prótese de dedo também entraria interferindo nisso, tá bom? Logo abaixo desse gráfico aqui, nós vamos ter um segundo gráfico que ele está me dando o movimento anterior e posterior desse nosso paciente, tá? A lógica aqui é a mesma, eu não vou repetir, porque eu acredito que essa primeira parte ficou tranquila para vocês, tá? Mas aqui, olha que interessante, houve uma pequena alteração. Aqui nós temos um avanço dessa linha. E esse avanço indica que em algum momento esse paciente foi um pouco para frente. E aqui a gente poderia, sim, nesse caso, estar observando a garra. Por exemplo, ó, vamos olhar o comportamento do pé esquerdo e do pé direito. A linha vermelha é o pé esquerdo, a linha azul é o pé direito. Se a gente observar o tamanho das linhas, a gente percebe que a amplitude da linha azul é maior do que a linha vermelha. Então aqui nós temos o pé direito fazendo um apoio muito maior do que o lado esquerdo, tá? Um apoio anterior maior. Ou seja, se esse nosso paciente, enquanto ele está lá na sua rotina, no mercado, na farmácia, por exemplo, parado, ele vai um pouco para frente com esse corpo, ele estaria constantemente gerando uma sobrecarga anterior no seu pé direito, tá? E aí sim, poderia aqui ser um caso de garra, mas também poderia ser um caso que geraria uma úlcera na parte anterior do pé, uma ferida, uma metatarsalgia e outras patologias, tá? Então, a gente poderia usar isso aqui como parâmetro. E é importante, né? Porque, novamente, qualquer manipulação, uma palmilha, uma prótese, vão mexer nisso aqui, tá bom? Então é importante vocês terem isso sempre em mente, que a gente vai poder observar essas oscilações do nosso paciente. O mais legal desse exame é que esse gráfico que a gente está falando a respeito, ele se transforma num vídeo. O Bariscan, ele filma esse movimento que aconteceu aqui. A gente vai ver isso agora para facilitar para vocês, ó. Eu estou aqui em cima numa aba chamada vídeo e agora eu vou vir aqui na minha direita e vou apertar o play. Quero que vocês agora prestem atenção nos dois pés. Vocês vão notar os pés fazendo esse movimento lateral. O apoio dos pés vão ficar mudando por causa dessas oscilações. E daqui a pouco eu quero que vocês olhem aqui para o corpo, porque quando esse nosso paciente ele for para frente, vocês irão perceber essa linha nossa aqui subindo. Tá bom? Vamos lá. Prestem atenção nos pés, por favor. Observem ali, olha o movimento lateral, olha como o apoio vai mudando. Venham para o corpo aqui, prestem atenção na bolinha. Perceberam? Acredito que sim, né? O mais legal é que, assim, enquanto a gente está assistindo essa oscilação, se nós formos aqui para o canto esquerdo da nossa tela, lá onde a gente viu aqueles percentuais de apoio, olha que legal, está tudo trabalhando em tempo real. Então, conforme ele oscila, aqueles percentuais de apoio estão trabalhando. E isso nos dá o parâmetro de como aquelas áreas sofrem por conta dessas oscilações do nosso paciente. Então, quando a gente for fazer a palmilha e tratar diretamente o nosso paciente, a gente já vai ter aqui como mensurar as alterações causadas por esse nosso tratamento. Tá bom? Então, isso aqui é muito legal. Essa parte, inclusive, funciona como um biofeedback para vocês que estão avaliando o paciente. Tá bom? Fora isso, para a gente encerrar essa nossa parte, o baro ainda ele vai gerar uma visão 3D do pé do nosso paciente, que é essa aqui.
Isso aqui é um recurso muito legal porque ele facilita tanto na sua conversa com o paciente, como também para mostrar algumas outras coisas a ele, como até mesmo o desequilíbrio. Por exemplo, aqui, essa visão ó, que nós estamos olhando aqui é exatamente isso aqui, tá? Só é um outro ângulo. Aqui no 3D, quanto maior a pressão, maior vai ser o relevo no pé. Então a gente pega, por exemplo, aqui o antepé direito, ó, e tem mais apoio do que o antepé esquerdo, a gente já falou sobre isso. E aí nós podemos mostrar isso para o paciente de forma bem didática. Fora isso, aqui no 3D ele vai gerar também um vídeo do desequilíbrio e fica até fácil, mais fácil inclusive, a interpretação do momento em que esse paciente vai ter um apoio maior do lado direito. Vamos assistir juntos aqui. Ó. Quero que vocês observem o antepé direito, ele vai realizar aqui pequenas oscilações ó, a partir de agora, e ele vai perder o apoio exatamente agora. Olha lá. Olha como aumenta essa região. Tá? Então a gente já consegue olhar o comportamento de uma área em relação ao outro pé, por exemplo, e percebemos a diferença. Se fosse um hálux em garra, a gente teria o hálux daí aumentando muito o seu apoio no solo. Tá? Não é o que aconteceu nesse caso, a gente teve um apoio da parte anterior realmente do pé. Tá bom? Agora eu vou gerar um laudo para vocês verem. Nós temos várias opções aqui de modelos. Um deles que eu gosto muito é a imagem captada. Se vocês forem trabalhar diretamente com a palmilha, aqui a gente consegue imprimir, tá? Todas as informações que a gente adicionou no pé do paciente em tamanho real. Tá? Por exemplo, a gente vem aqui ó, no canto esquerdo, clica em tamanho real, vai abrir esse quadrante vermelho, e o que eu posicionar aqui, ao clicar em imprimir, eu vou ter aqui em tamanho real todas essas informações, o pé com as suas informações. Esse é um modelo que a gente usa mais voltado para a confecção de uma palmilha, tá? Mas se vocês fossem fazer uma prótese, uma órtese, daria da mesma forma. Fora isso, eu vou gerar aqui para vocês um relatório intermediário. Ele é um relatório muito legal que traz para nós muitas informações importantes para a gente apresentar para o nosso paciente. Eu estou trazendo o intermediário, mas nós temos aí mais 4 modelos que eu não vou poder mostrar até por questão de tempo, tá? Mas que eu vou deixar aí no final meu contato para vocês e se vocês desejarem podem me chamar diretamente que eu mostro para vocês ou quando tiverem com o equipamento em mãos aí vão poder usá-los, tá bom? Explicando rapidamente aqui, nós vamos ter um cabeçalho. Isso aqui é importante porque é aqui onde você vai colocar a tua logomarca. Você vai poder personalizar isso aqui. Logo abaixo a gente tem os dados que nós mesmos cadastramos do nosso paciente. Teremos nesse nosso laudo a visão geral do pé com todas aquelas informações que adicionamos juntos lá no início, tá? Então área, pressão, o que se trata essa área, uma úlcera, o tamanho do pé, por exemplo. Ele vai trazer também para nós ó, os percentuais de apoio que nós vimos, a quantidade de pressão de cada um dos picos que nós tivemos naqueles pés, e ele traz nesse modelo de laudo um texto, tá? Esse texto ele é gerado automaticamente, mas o legal desse texto é que você pode alterá-lo. Então, você pode escrever com as suas próprias palavras. Por exemplo, o paciente com amputação de hálux apresenta uma distribuição X de pressão após o uso de uma prótese, após o uso de uma palmilha, tivemos alteração de Y, por exemplo. Então é bem interessante isso aqui, porque você vai poder escrever com as suas palavras, tá? Tudo o que aconteceu com esse paciente. E além disso, ele vai trazer um descritivo dos equilíbrios, dos desequilíbrios desse nosso paciente. Tá? Então ele traz aqui toda a análise do comportamento dessas oscilações, tanto para a parte lateral como para a anteroposterior, tá? E por último, nesse modelo de laudo, ele ainda traz aqui ó, uma elipse do desequilíbrio, que seria a mesma coisa que vocês colocarem um pêndulo no paciente e a gente olhar esse desenho se formando, tá bom? Então esse é um dos modelos de laudo e agora a gente vai entrar na parte dinâmica, que a gente viu até então o paciente parado sobre equipamento. E agora nós vamos falar sobre marcha e corrida e as alterações ali dos pés em movimentos, né? Questões ali relacionadas ao tempo de apoio e
o comportamento dessa marcha. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora então vamos falar sobre o exame dinâmico. Aqui nós vamos analisar a marcha do nosso paciente. Então, diferente lá do estático, em que ele permaneceria sobre o equipamento, aqui nós vamos olhar o paciente passando sobre o aparelho. E o legal aqui é que ele pode tanto vir caminhando como correndo, tá? E aqui nós vamos ter o seguinte, a gente vai analisar a pressão que esse pé recebe durante o movimento, e além disso, nós vamos poder isolar pontos específicos do pé para análise individual durante o movimento. Um exemplo, se nós temos um paciente com uma ulceração no quinto metatarso, nós vamos poder isolar exatamente aquele ponto em que a úlcera está localizada para observar a quantidade de apoio e pressão que aquele ponto recebe durante o movimento. Por quê? Quando fizermos a palmilha, nós vamos mexer na marcha do nosso paciente. Então, se ele tiver uma marcha mais supinada, por exemplo, a gente vai fazer uma palmilha com a intenção de deixá-la mais neutra e diminuir, obviamente, o apoio, a sobrecarga no quinto metatarso, para a gente não ter piora nessa úlcera, que pode, inclusive, levar para uma amputação, tá? Vou explicar aqui rapidamente para vocês, porque esse exame ele é bem tranquilo, tá? Nós vamos ter o paciente caminhando, o Baroscan ele vai capturar então a leitura dessa marcha e ele vai trazer para nós, ó, aqui onde está o meu mouse, um gráfico com a pressão que o pé está recebendo durante esse movimento. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, a linha preta. Essa linha preta é uma média. Então, conforme o pé se desloca e ela sobe, a gente vê a pressão média no pé aumentando ao longo do movimento. O mesmo serve quando ela abaixa, tá bom? Paralelo a ela, nós vamos ter então uma linha vermelha e uma linha azul. E aqui é onde eu observo o comportamento das áreas que eu escolhi isolar durante a marcha. Então, nós vamos ter aqui em vermelho o calcâneo do nosso paciente. Toda vez que olharmos para essa linha vermelha, estaremos, na verdade, olhando para o comportamento do calcâneo durante a marcha. E em azul, eu vou ter aqui o antepé do nosso paciente, tá bom? Dito isso, vamos analisar juntos aqui essa execução, tá bom? Eu vou passar um pouquinho em câmera lenta para que vocês consigam acompanhar esse movimento. Vamos lá, ó, todos vocês olhando aqui para o gráfico, tá? Lembrando, vermelho, calcâneo, azul, antepé. Vamos lá. Começamos a marcha, ó, tocamos o calcâneo no chão, a gente vê a linha subindo, a pressão está aumentando e exatamente agora, aqui onde eu parei o exame, nós estamos vendo o pico de pressão que o calcâneo do nosso paciente está recebendo. Por exemplo, se não existe nenhuma patologia diretamente aqui, mas existe uma queixa de dor desse nosso paciente quando ele caminha, seria exatamente agora que ele estaria sentindo mais essa dor, porque aqui batemos 1 kg de pressão sobre aquela área. Se ele já tem uma patologia, a gente já sabe que no pico de pressão do movimento, nós vamos ter 1 kg. Então, a palmilha vai entrar aqui alterando isso. Mais uma coisa, se esse nosso paciente tem algum tipo de amputação, o uso da prótese vai modificar também o comportamento da pressão nessa área. Tá? É importante vocês saberem disso. Bom, a partir daqui, batemos o pico de pressão e vocês vão notar o seguinte, ó, a linha vermelha agora, ela começa a baixar e ela fica reta, tá? Nesse momento em que ela ficou reta, o que nós vimos aqui, ó? Nós vimos o início do movimento, a pessoa tocando o pé, a linha subindo, subindo, batendo o pico, começando a descer e agora ficou reta. Então aqui nós estamos vendo a estabilização do calcâneo desse paciente acontecendo, tá? Então aqui estaria numa fase de planar a marcha, tá bom? Então a gente estaria vendo o paciente aqui planando esse pé. Após essa fase, nós vamos ter então a linha vermelha descendo e a linha azul avançando. Porque o que vai acontecer? A anteriorização do movimento. Então ela vai começar a levantar o calcâneo, a linha vermelha vai descer, e aí conforme ela apoia o antepé, a linha azul vai avançando, tá bom? Então aqui nós vamos ver justamente isso, ó. Então ela começa, faz a passada da outra perna, começa a aumentar o apoio anterior, agora o calcâneo sai e ela finaliza o movimento. Então aqui a gente pode observar o tipo de marcha, como que esse pé se comporta,
Se houver algum risco, né, algum risco de ter uma lesão, uma patologia por conta do movimento, a gente haveria aqui. Para quem trabalha com patologias de unha, a gente pode usar para identificar a onicocriptose, por exemplo, relacionada ao movimento, tá? Então a gente poderia isolar ali o hálux, por exemplo, e observar o apoio, o tempo de contato e como se comporta ele durante a marcha, poderia sim resultar em uma patologia desse tipo, tá bom? Para a gente fechar, eu vou ter aqui, ó, um campo que nós chamamos de área de estudo, e é exatamente aqui onde eu isolo, tá? Onde eu crio aquelas áreas de observação, e vamos fazer juntos aqui a análise de dois outros pontos no pé do paciente. Eu vou criar aqui no lado esquerdo o hálux, tá? Deixa eu só modificar a cor aqui para a gente diferenciar no gráfico. Se fosse uma análise, por exemplo, da onicocriptose, vocês poderiam isolar parcialmente esse hálux, tá? Como se fosse isso aqui. Se a gente quiser analisar inteiro, nós vamos pegá-lo por completo. E aí eu vou dar OK. Vai demorar um pouquinho e vai aparecer uma linha verde aqui, ó, para nós. E aqui está, a gente tem essa linha verde agora indicando como que foi o comportamento do hálux desse nosso paciente durante a marcha. E é legal, porque, por exemplo, aqui, ó, nós temos onde está o meu mouse aqui, o ponto zero. Vocês vão perceber, ó, que a linha verde ela está se mantendo nesse ponto zero. Por quê? Até aqui a gente está naquela fase inicial do movimento, tá? Então, o hálux não estaria tocando o solo. A partir daqui, ó, ela começa a baixar o apoio do calcâneo, vai deitando o pé, ela plana o pé, daí sim, ó, a gente tem aqui até uma fase de estabilização desse hálux, ó, porque ela planou o pé, e aí conforme ela vai levantando o calcâneo e direcionando, né, para o final da marcha, o antepé vai ganhando apoio e, consequentemente, o hálux. Tá? Então, isso é muito legal, porque a gente pode ver aqui a quantidade de pressão, como ele se comportou e o tempo. Ó, aqui na horizontal a gente teria daí o tempo de contato do hálux no solo. Tá bom? Mesma coisa para o pé direito. Vamos fazer aqui como se fosse uma calosidade, uma úlcera, por exemplo. Ó. Vamos dar coloração. Vamos selecionar aqui, por exemplo. Vou dar OK. E aí a gente vai ter a mesma coisa que aconteceu para o lado esquerdo, só que agora na coloração roxa para o pé direito do nosso paciente. Tá bom? Isso é legal porque vocês podem selecionar tudo, não importa se é um quadradinho, se é uma área inteira, se é metade do pé. Vocês vão poder fazer isso e acompanhar o comportamento daquela região. Então, olha que legal isso aqui, ó. Eu isolei aquele pequeno ponto, que poderia ser uma úlcera, e se fosse uma úlcera, olha a gravidade disso. A gente tem quase 5 kg de pressão naquela área, tá? Então, se fosse uma úlcera, esse paciente aqui certamente estaria aí rumo à amputação, tá? Então, vocês poderiam fazer a palmilha aqui e observar a alteração dessa pressão por intermédio da palmilha. Se for um paciente que já tem amputação, nós teríamos a redução dessa pressão por conta de uma prótese, por exemplo. Tá? Então, isso aqui vai facilitar muito no diagnóstico de vocês, na prevenção de uma patologia causada por movimento, tá? E daí na quantificação do tratamento que esse paciente vai receber. Tá bom? A gente vai olhar agora o laudo que esse exame gera. O dinâmico ele é muito rápido, tá? Para a gente avaliar. E a gente vai fazer agora a observação desse laudo. Aqui então nós temos o laudo gerado durante o exame dinâmico. Nós vamos ter aqui uma imagem muito similar ao que a gente viu lá no nosso exame estático. A diferença aqui é isso aqui que vocês estão vendo é um print de como estava o pé durante a fase que foi registrada a maior pressão no movimento. Então já dá para, por exemplo, a gente observar que temos uma diferença do lado esquerdo em relação ao direito. Por exemplo, nós temos aqui do pé esquerdo o quinto metatarso com bastante pressão, mas é uma pressão que, apesar do pico estar aqui, ela está bem distribuída na parte anterior do pé, tá bom? Já quando olhamos para o lado direito, olhem só, nós temos aqui um pico de pressão isolado, poderia ser uma úlcera aqui, porém, além do pico isolado, nós temos aqui ó, a cabeça do hálux com muita pressão e o hálux em si também com muita carga. Tá? Então, poderia ser que aqui nós tivéssemos uma úlcera e dois pontos
potenciais para úlcera, ou então já 2 outras úlceras no pé desse paciente. Porém, a que estaria com o pico de pressão seria a pior delas, tá bom? Indo para baixo, nós vamos ter a pressão em que cada pé estava conforme essa foto. Então, no pé esquerdo, nós tivemos nessa fase de marcha 1,45 kg de pressão. E no lado direito, tem até uma diferença aqui, a gente vai ter 1,70 de pressão. Logo abaixo, olhem que legal, nós vamos ter também as áreas de estudo. Então, toda aquela parte que nós isolamos juntos. Eu tenho o antepé, o calcâneo e o hálux, que eu não nomeei, poderia tê-lo feito, mas ele está aqui aparecendo para nós. Então, a gente pode avaliar tanto a pressão, como, tem uma outra variável que eu não mencionei, tá? Como a força exercida, colocada, né, nessa área durante o movimento e a pressão que ela recebeu durante a marcha. Abaixo nós vamos ter o antepé, o calcâneo e então aquela calosidade que nós fizemos juntos, aquela úlcera. Logo abaixo ele vai trazer também um gráfico de força, explicando, mostrando para nós o comportamento do lado esquerdo e do lado direito. E aí, para fechar, olhem que legal isso aqui. O Baro ele tirou foto de cada fase do movimento que esse nosso paciente realizou. E aqui no topo ele traz algumas informações importantes, como por exemplo o tempo de marcha. Foi uma marcha que durou 91 milésimos, tá bom? E aqui na primeira imagem a gente já vai poder observar o calcâneo do nosso paciente tocando o solo. Percebam que o pico de pressão já aparece aqui. Ele vai estar presente desde o início até o final do movimento. Então nós temos aqui, conforme o pé do paciente entra, o calcâneo vai ficando cada vez mais vermelho. Né? Então a pressão aqui está aumentando, então a área está se tornando cada vez mais vermelha. Aqui nessa imagem, na 0,22, nós vamos ver aqui o calcâneo bem vermelho já, com uma área bem grande, e aí o restante do pé entrando, né? Temos o médio pé ganhando apoio e a parte anterior do pé agora também ganhando contato com o solo. Logo a seguir, nessa imagem 0,26, nós temos uma informação muito importante. Aqui nós estamos vendo o primeiro dedo que toca o solo quando esse paciente caminha. Isso é muito legal. Nós vamos ter também aqui um aumento agora de apoio na parte anterior do pé. Vamos ver os outros dedos entrando. Percebam que até então o pico de pressão está se mantendo aqui no calcâneo. E olha o que acontece agora, em 0,35. Nós temos aqui todo o pé do paciente apoiado no solo e o pico de pressão subindo. Aqui nós estamos vendo o paciente planando o pé esquerdo, como a gente viu lá no gráfico. Tá? Então, o pico sobe, vai lá para o topo, porque agora o calcâneo começa a reduzir seu apoio e ela vai então fazer a anteriorização e a finalização dessa marcha. Então, olha que legal como ele começa aqui a perder essa área vermelha, ele vai esfriando, tá? Os dedos, vocês vão notando, eles estavam bem azuis. Eles começam a ficar brancos e vão ganhando coloração conforme esse movimento se anterioriza. Então agora o calcâneo já está saindo. O calcâneo aqui já sai, Nós temos os dedos bem brancos. E agora temos os dedos ficando verdes, ganhando mais apoio. Então aqui estamos agora com o médio pé finalizando seu apoio no solo. E aí a gente vai até o fim do movimento. Olha os dedos ganhando cor. E isso é muito legal, porque ele faz isso para os dois pés. Então a gente vai poder aqui identificar as alterações que esse pé sofre durante o movimento. E aí, através do nosso tratamento, observar e quantificar a melhora e a alteração da marcha desse nosso paciente. Tá bom? Seria isso, pessoal. Eu espero ter sido bem claro e ajudado vocês a conhecerem um pouco mais e saberem da importância desse exame na área de vocês. Nós vamos estar com valores especiais para vocês, alunos do curso, inclusive com um modelo de aluguel. E eu vou deixar agora meu contato direto de WhatsApp. Então, se algum de vocês tiverem dúvidas ou já quiserem me chamar para a gente verificar uma forma de atender vocês, me chamem. Vou estar aqui aguardando o contato de cada um de vocês. Tá? É só me avisar que são alunos do curso, que a gente vai fazer uma condição especial para compra ou então até mesmo a condição do aluguel para ajudar vocês a terem esse exame na clínica, gerar renda e agregar valor nessa avaliação de vocês. Tá bom? Eu vou estar aguardando o contato de cada um de vocês. Um excelente curso e um forte abraço.
e até logo.